Olá, a Isabel acaba de me informar que recebeu um vídeo, aliás, um áudio do Dionísio da Silva, aquele que trata da origem das palavras, e a partir da fala do Bolsonaro sobre o Paraíba, ele fez um comentário no programa dele, Sem Papas na Língua, na Band News, a respeito da origem da palavra Tupi-Guarani, que resultou em Paraíba. Rio de água ruim, mas não é água ruim de beber, é água ruim de navegar, porque é um rio provisório. Às vezes seca, às vezes tem água difícil de navegar, né? Pois bem, e aí o Dionísio falou uma coisa que eu endosso. Quando o Lula se referiu ao homossexualismo de forma depreciativa, de Campinas, de Pelotas, ninguém reclamou. Aí o Bolsonaro falou em Paraíba, que é uma expressão até meio pejorativa que se usava no Rio antigamente para definir nordestino, e ele morava no Rio, apesar de ser paulista. O mundo caiu na cabeça dele. Mas a Paraíba está tão frequente na minha vida que não é só através do Bolsonaro que ela entra, não. Olha, a Rosana, filha de Antônio Roseno e Raimunda de Freitas, xará da minha mãe, Dona Mundica, é uma enfermeira e que é de Uiraúna, a cidade onde eu nasci. O motorista Pereira, que é de Esperança, meu pai foi coletor em Esperança. Isabel teve uma infância em Esperança porque os avós e a mãe dela são de lá. Pois bem, e também o José Milton de Lima, que é de Itabaiana, e é da terra do meu querido e saudoso amigo, o mais Severino Sivuca. Glorinha, viúva dele, Glorinha Gadelha, essa é de Souza, pertinho lá de Uiraúna. O Vladimir e o Walter Carvalho, Vladimir, o grande documentarista de País de São Saruê, e Walter, o maior fotógrafo de cinema do Brasil, e é onde mora o maior humorista do Nordeste. Olha, pega aí um vídeo no YouTube do Gessier Quirino, que você vai se divertir a beça. Eu andei me divertindo com o noticiário de hoje, por incrível que pareça. Veja bem, vamos lá. Começar pelo hacker Walter Delgatti Neto, conhecido como Vermelho, não pelas convicções políticas, mas sim pelo fato de ser ruivo. Ele confessou ter invadido os celulares de 976 autoridades, jornalistas e policiais dos três poderes da República, e aí o Fausto Macedo, num furo espetacular lá para o seu blog, para o Estadão, disse que os advogados fizeram um documento assinado pelo Walter Delgatti avisando aos mais apressados que o conjunto das mensagens extraídas nos celulares de autoridades está guardado por terceiros no exterior. Nesse documento, e aí que vem a graça, isso não tem graça nenhuma, né? Isso aí é só um aviso que não adianta apagar os arquivos, né? Estão guardados no exterior. E também um aviso de que não é esse bando de mequetrefe lá de Araraquara que teve essa ideia. Isso aí só pode ter sido ideia de alguém que tem mais informação do mundo da informática. E vocês sabem muito bem quem, né? Nesse documento eu vou ler aqui para você uma frase. Diz assim: para todos os fins, registra por pertinente que o conjunto das informações está devidamente resguardada por fiéis depositários nacionais e internacionais. O documento é assinado por Fabrício Martins Chaves Lucas e Gustavo Delgado Barros. No outro trecho, essa que é engraçada, Delgatti Neto, o Vermelho, diz espantar-se com a fragilidade do sigilo no Brasil e sugere melhoria nos sistemas de comunicação nacional e convida a uma regulamentação e a transparência quanto ao acesso e uso das ditas redes de informação pelo poder público, em plena defesa do melhor interesse público, respeitados os princípios fundamentais da Constituição Federal. Imagina um estelionatário de quinta lá do interior, pelo amor de Deus, resguardando conceitos da Constituição. Você pensa que isso é o mais engraçado? Incluídos defesa da cidadania, da dignidade da pessoa humana e valores do trabalho e da livre iniciativa. O Fantástico desmoralizou ontem esses valores do trabalho, mostrando a vida luxuosa que tem esse estelionatário pé de chinelo.
Os estelionatários que lidam com bitcoins, eles têm até vida luxuosa, né? Mesmo sendo chamados de pé de chinelo, né? Pois então, isso aí me lembra outra declaração que ele fez no começo, de que ele não vendeu o hackeamento dele para ninguém, muito menos para o Greenwald, porque ele estava apenas interessado na verdade, no direito do cidadão. Acredita? Pois é a mesma... Se você acredita nisso, você acredita no que o Lula disse ao Greenwald, na entrevista dele ao Intercept, de que ele foi vítima de uma conspiração do Departamento de Estado americano com a elite brasileira, e que a elite brasileira, de quem ele encheu o bucho de muito dinheiro, não ficou contra ele e conspirou para evitar sua volta à presidência, porque não aguenta o nojo de conviver com um pobre no avião. É a mesma história desses... e a Manuela Dávila, né, que ela teve apenas interesse jornalístico, como se ela fosse jornalista, como se o Glenn Greenwald fosse jornalista. É um bando de farsante, tá bom? Como também farsantes são os parlamentares da base e da oposição que estão querendo criar uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para atrapalhar o trabalho da Polícia Federal e para aparecer, né? Para que serve CPI? Para servir pizza? E além do cara sair correndo com a mala da pizzaria, né? Pois bem, hoje a Folha deu em manchete que o Sérgio Moro achava que a delação de Palocci não era boa. Tanto achava que a delação de Palocci não foi feita para ele, nem para o Ministério Público, foi feita para a Polícia Federal. É uma bomba, o Sérgio Moro errou. Agora, e aí? E aí? Bom, aí eu quero ler aqui para vocês uma coisa maravilhosa que o antagonista publicou, né? Vamos começar pela Folha. Considerações políticas influenciaram a decisão do então juiz Sérgio Moro de divulgar parte da delação do ex-ministro Antônio Palocci a 6 dias do primeiro turno da eleição presidencial do ano passado, sugerem mensagens trocadas na época por procuradores da Operação Lava Jato. Os diálogos obtidos pelo Intercept Brasil e analisados pela Folha, junto com o site, indicam que Moro tinha dúvidas sobre as provas apresentadas por Palocci, mas achava sua colaboração relevante, mesmo assim por representar uma quebra dos vínculos que uniam os petistas desde o início das investigações. Agora, a nota do antagonista. É fantástico. A Folha sugere que os procuradores da Lava Jato trabalharam politicamente às vésperas da eleição de 2018, mas eles não aceitaram a delação premiada de Antônio Palocci, firmada apenas com a Polícia Federal. A Folha também sugere que Sérgio Moro atuou politicamente ao divulgar um anexo da delação antes da eleição de 2018. A Folha se esquece de que Lula já estava preso. Babaca! Cid Gomes, mas ainda assim quis concorrer e o PT tentava deslegitimar o processo eleitoral. E de quem tentou influir politicamente na eleição foi a própria Folha, com o pedido de entrevista do condenado, se feita, daria muito mais manchetes do que o anexo de Palocci. Os ataques do condenado à justiça e à democracia brasileira, que garantem a plena liberdade de expressão para cidadãos livres, renderiam capas de jornais, matérias no rádio e na TV, e a cana alavancaria o lenga-lenga sobejamente conhecido a ser repisado no programa eleitoral do poste de Lula e de sua vice. Vice que agora se sabe transige com hackers criminosos, se é que a história é só para ela mesmo, hein? No próximo domingo, talvez a manchete da Folha seja, isso aí não é mais o antagonista, sou eu, né? Vou dar um spoiler. Que tal uma assim? Dallagnol dormiu tentando ver Vingadores Ultimato, que bateu Avatar, e disse em mensagem de Telegram que preferiu 1000 vezes o Homem-Aranha, longe de casa. E aí viria aquela complementação da Folha. Isso comprova que os procuradores realmente, como dizem o comandante Lula, obedecem a ordens de Hollywood, ou seja, do Departamento de Estado americano, que fica em Hollywood, né? Pois bem,
ontem eu contei aqui para você toda essa conexão a qual o antagonista se refere, e aí uma seguidora minha no Twitter, Maria Paula Oliveira, meu Twitter atualmente está com 318 mil seguidores, fez uma observaçãozinha que eu vou assim jogar como uma gotinha de veneno do Glenn Greenwald, né? Gente, ele falou que planejou por semanas para manter a fonte segura. Óbvio que o encontro, com desculpa de entrevista, era para arrematar ou definir o caminho. Preciso falar mais? Hein? O que é que vocês acham? Bom, ontem à noite eu recebi um post do professor Modesto Carvalhosa, meu ícone em matéria de combate à corrupção no Brasil, professor de Direito da USP, em que ele faz uma relação dos que eu chamei aqui de 7 pecados capitais da campanha do Lula livre. O professor escreveu o seguinte, e eu vou ler para vocês. Nos últimos meses temos visto manobras sem igual da Central Única da Corrupção para se perpetuar no poder. Vejo que Central Única da Corrupção lembra a Central Única dos Trabalhadores, né? Talvez seja difícil levantar todos os aspectos da trama, tão infiltrados que os cleptocratas ainda estão nas demais esferas do poder. Alguns pontos são importantes e precisam ser lembrados. A dificuldade de aprovação da reforma da Previdência, colocando como moeda de troca as verbas para que cada parlamentar irrigue seus currais eleitorais. As manobras para colocar os velhos e conhecidos corruptos sendo julgados pela Justiça Eleitoral. O pedido para dobrar o fundo da vergonha, o execrável fundo eleitoral, para 3 bilhões e 800 milhões de reais, com o objetivo de perpetuação no poder municipal dos corruptos caciques políticos e seus protegidos que se aproveitam das benesses do dinheiro público em detrimento do povo sofrido e carente. A decisão monocrática de Toffoli, em pleno recesso do STF, suspendendo a vigência das leis federais e paralisando todas as investigações e inquéritos da Polícia Federal e do Ministério Público com base em lavagem de dinheiro. O crime encomendado e armado pela Central Única da Corrupção, que hackeou autoridades e manipulou informações e dados para confundir a opinião pública e enganar o povo brasileiro. A invenção de uma narrativa que pretendia colocar o atual ministro da Justiça como idealizador de um esquema fabuloso e fantástico para acabar com o PT, com a ajuda do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. E a recusa em seguir os protocolos e normas do Senado para verificar a procedência dos pedidos de impeachment dos ministros garantistas, entre aspas, do Supremo Tribunal Federal, que demonstraram incompatibilidade para os cargos que ocupam. O professor esqueceu só de uma coisa, a palhaçada do Rogério Favretto, desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, tentando soltar o Lula num plantão, do mesmo jeito que o Toffoli fez para acabar com o COAF, também num plantão do Supremo. É isso aí, mas o professor não erra nunca. Ele pode ter ou se enganado ou considerado que o Favretto é um palhaço que não cabe no cenário que ele desenhou. Direto ao assunto. Em pé, e só a verdade nos salvará.